Amém. Muito bem, meus irmãos, vamos então abrir nossas Bíblias. No livro de Mateus, nós vamos dar uma pausa hoje no livro de Romanos e vamos ver Mateus capítulo 11. Mateus 11, do 28 ao 30. Os irmãos que puderem ficar em pé mais um momento, os que não puderem, assentados mesmo, vamos fazer a leitura da palavra do Senhor. Mateus 11, 28 ao 30. Nós vamos ficar no texto, então você pode manter a sua Bíblia aberta. Diz assim: Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Vamos ter mais um momento de oração. Senhor, nós somos gratos a Ti, ó Deus, por este momento tão maravilhoso que o Senhor nos concede, quando estamos diante da Tua palavra, para aprender dela, Senhor, e pô-la em prática nas nossas vidas. Nos ajuda na exposição da Tua palavra, e que os nossos corações possam estar abertos para recebê-la. Em nome de Jesus. Amém. Então os irmãos podem sentar. Muito bem, meus irmãos. Nós vemos aqui um amoroso convite que põe término ao capítulo 11. E uma passagem que só está registrada no livro de Mateus. Mas, para entender um pouco sobre esta passagem, é necessário que voltemos algumas folhas na nossa Bíblia. Voltemos os nossos olhos para os capítulos anteriores. E nós vamos perceber que Jesus esteve envolvido em meio a pessoas simples, que eram sobrecarregadas por julgos impostos sobre elas. Jesus, diz a palavra, havia curado muitos enfermos pela Galileia. Jesus havia proferido o mais longo sermão em um monte, repleto de pessoas simples e carentes. Jesus passa a ensinar a respeito da lei, conforme está relatado no capítulo 5, dos 17 em seguida, e um dos fardos impostos pelos fariseus sobre o povo. É isso que Jesus vai abordar. Jesus ensina sobre humildade e como devemos orar e a servir a Deus. Jesus ainda exorta seus discípulos a serem imitadores seus. Ou seja, Jesus conhece o padecer de um povo sofrido e aflito. Então, após comissionar seus discípulos e ensiná-los, Jesus profere estes versículos lidos. E ao ler estes versículos, nós percebemos como se ele parece a uma correspondência que nos é enviada, ou como um convite enviado. Eu sei que hoje, com as tecnologias, quase não se usa mais correspondência, não é? Ficou muito mais fácil, talvez até muito mais frio o relacionamento, né? Mas as pessoas um pouco mais da minha idade, ou nem tanto, vão entender o que era uma carta, né? E numa carta ou num convite à antiga, nós percebemos algumas questões ali expostas. Por exemplo, nós vemos quem é que convida, ou quem enviou, que é o remetente. Nós vemos também o destinatário, a quem se destina. Nós vemos ali ao que se refere a carta, e nós vemos o endereço para onde vai a carta. Ou seja, está ali todo expresso para que aquela carta, aquela correspondência, aquele convite chegue em mãos daquela pessoa que se quer atingir. Estes versículos nos mostram essas características. E é um pouco sobre isto, estas 4 características, que eu gostava aqui de partilhar com os irmãos. Então eu quero convidá-los a lerem este convite juntamente comigo. A primeira questão que nós podemos observar aqui é quem convida. Quem convida? E a resposta está na expressão de quem fala, vinde a mim. Então, quem está a convidar é o próprio Jesus.
Ele não convida a vir a uma igreja, ele não convida a ir a um templo, uma religião, fazer penitência, fazer boas obras, não há nada ali exposto. Ele apenas faz um convite, bem curto, bem rápido, bem objetivo. Vinde a mim. Interessante porque a expressão que nós vemos de convites ao longo da palavra, nós vamos ver que é sempre assim. Isaías, por exemplo, se refere à salvação dizendo assim: olhai para mim e sereis salvos. Uma coisa simples, olhai para mim. Aqui Jesus está dizendo: vinde a mim. Coisa simples, atos simples, de um convite repleto de bênçãos. Nesta época em que nós vivemos, onde o egocentrismo e uma exaltação de poder é nos ensinado muitas vezes, nós vemos Cristo, o presente, porque ele não muda, convidando para ir até ele. A forma da salvação não mudou. Ela não mudou dos tempos dos discípulos e ela não mudará nunca. Continuará sempre a mesma. Ir até Jesus. Ele é quem providencia respostas para as nossas vidas, para os nossos problemas, para as nossas dúvidas. Ele é chamado de o Salvador dos humildes. É o tema que precede estes versículos. O Salvador dos humildes. Mas então, se é um convite, nós podemos dizer também que é um chamado. Porque aqui há um convite, vinde a mim, mas também é Cristo chamando, vinde a mim. Ou seja, é um chamado irresistível. Vinde a mim. Sim, nós devemos ir a Cristo, que é o único caminho, que é a única verdade e que é a vida. Não há como chegar ao Pai se não receber e aceitar esse convite. Vinde a mim. O Evangelho é o meio que se faz esse chamado. É através da palavra do Senhor é que se convida o pecador ao arrependimento. É através da palavra do Senhor que o Espírito Santo move o coração do pecador para que ele reconheça o seu estado decadente. É através da palavra do Senhor que pessoas têm suas vidas transformadas, regeneradas, curadas e salvas. O Evangelho faz esse chamado. Isaías, séculos antes, já havia profetizado a respeito de Cristo. Ele diz: ah, todos vós, os que tendes sedes, vinde às águas, e vós, os que não tendes dinheiro, vinde, comprai e comei, sim, vinde e comprai sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. Isaías se referia ao Evangelho da salvação, à oferta gratuita da salvação, a salvação por meio da graça. Vinde todos os que têm sede, vinde e comprai sem dinheiro. Receber sem dinheiro. Este é o primeiro dos 4 características de uma carta. Quem convida, quem manda a carta. Mas a segunda é a quem se destina o convite, né? O destinatário. E a quem se destina? Pessoas como nós. Ele diz: todos os que estáis cansados e sobrecarregados. Esse é o destinatário. Todos que estáis cansados e sobrecarregados. Então, se você se encontra nessa situação, o convite é para você. Se você não encontra-se nessa situação, guarde o convite, porque ele um dia será para você. Ou seja, todos nós vamos ser atingidos por este convite. Nós podemos recebê-lo ou não recebê-lo, aceitá-lo ou não aceitá-lo, mas todos serão alcançados. É interessante aqui observar essas 2 palavras que Jesus usa aqui, a palavra cansado e a palavra sobrecarregado. Quando nós lemos,
Talvez a nossa mente, para cansado, é uma pessoa que trabalhou o dia todo, não é? E está cansado, chega em casa cansado, né? E agora então Jesus vai dar esse descanso? Não, a cama vai dar esse descanso para você que está cansado do seu dia de trabalho. Mas esta palavra aqui é a palavra kopos, que quer dizer uma fadiga sentida por alguém que foi espancado ou que teve um esforço extremo, severa exaustão. Ou seja, esse chamado é para aqueles que estão se sentindo literalmente afligidos. E afligidos pelo pecado. Porque é o pecado que nos dá este peso. É o pecado que vai nos carregar, vai nos dar esta carga. A outra palavra aqui é a palavra fortizo, sobrecarregado, que quer dizer, é um termo, né, mais usado na navegação, que quer dizer um navio carregado. Então, sobrecarregado, tem mais carga do que deveria, mas é usado mais para a parte naval. Um navio ou um animal sobrecarregado. Não é? Às vezes nós vemos umas ilustrações daquelas mulinhas, né? Aquelas mulas, né? Com tanta carga que você não consegue nem ver o animal, né? As perninhas deles estão ali até a tremer. Isso é um sobrecarregado. É para estas pessoas. É desta forma que Jesus está usar esta expressão aqui, né? E por que é que ele usa esta expressão? Porque exatamente um pouco antes ele havia dito sobre os fariseus que lançavam cargas mais pesadas que eles mesmos podiam suportar. Então Jesus está dizendo assim, vocês que têm sido sobrecarregados pela pressão religiosa, vocês que têm sido sobrecarregados por situações extremas, vocês que têm sido sobrecarregados na época de Jesus pela perseguição romana, vocês que têm sido sobrecarregados por impostos injustos, aqui não é nada do dia de hoje, é tudo para os dias de Jesus, né? Só nos dias de Jesus é que a gente via essas coisas, hoje não, hoje é tudo tranquilo. Mas a preocupação de Jesus é sempre direcionada ao pecado. Essa sobrecarga que ele vai falar agora, daqui a pouco, quando ele fala sobre jugo, nós vamos chegar lá, é sempre direcionado ou sempre se revelando através do pecado. Hoje nós vemos as pessoas com uma série de problemas. As pessoas nunca tiveram tantos benefícios, mas nunca sentiram tantos problemas. É problema no trabalho, é problema com altas cargas tributárias, com crises familiares, com desemprego, saudades. Ou seja, nós temos saúde, nós temos uma série de problemas que nós podemos hoje visualizar em meio a uma sociedade corrompida. Então, Jesus está buscando estes todos que ouvem a palavra da salvação. Às vezes, nós podemos ouvir uma mensagem e sentir até um conforto, né, que advém dela. Muitas vezes a gente ouve as pessoas, olha, eu ouvi uma mensagem que me trouxe um ânimo, me trouxe um conforto, né, me trouxe uma paz, eu saí de lá fortalecido. Mas isso não é nada. No outro dia ele já nem lembra muito bem qual foi a mensagem. O verdadeiro conforto e fortalecimento que a palavra quer nos trazer é para uma vida transformada, uma vida restaurada. A palavra, e somente a palavra de Deus tem esse poder, restaurar vidas, transformar vidas, libertar vidas. Somente a palavra de Deus tem esse poder. E é sobre isto que nós estamos a dizer. Jesus convida para nos libertar destas questões, através da sua palavra. Por isso, enfatizamos sempre aqui, quanto tempo você detém na leitura da palavra no seu dia a dia, na sua vida diária. Quantos momentos você tem em oração,
buscando uma intimidade com Deus. Orar é buscar intimidade, é falar com o Pai. Quanto tempo você detém da sua vida diária nestas duas questões? Muitas vezes nós detemos pouquíssimos minutos. Aquela oração que a gente faz quando vai dormir, não é? Senhor, obrigado pelo dia. Está tudo certo. Isso não é intimidade, meus irmãos. Isso não é nada. Nós precisamos literalmente ter uma comunhão com Cristo. E é através da palavra. Este convite que ele faz, vinde a mim, é para esta comunhão. É um convite para nós termos comunhão com ele. E a expressão, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, somos todos nós, porque todos estamos debaixo da carga do pecado. Sendo então Cristo soberano, ele tem a autoridade para convidar pessoas a irem até ele. Terceira característica de um convite ou de uma carta é o que é oferecido. Então nós já vimos que quem convida é Cristo, a quem é destinado, e agora qual é o conteúdo? O que é que se oferece naquele convite? E a oferta é alívio. Então está tudo no primeiro versículo. Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Novamente, temos que buscar o contexto desta passagem. E nesta época o povo estava sobrecarregado pelas leis pregadas pelos líderes religiosos da época. Capítulo 5, que nós citamos. Jesus então vem e oferece alívio. Ele diz que ele não veio para revogar a lei, mas literalmente para cumprir a lei, para mostrar exatamente o que a lei representa para todos os homens. Será que hoje também não vivemos sobrecarregados por coisas que nos são impostas? Será que não vivemos dentro de uma religiosidade de obrigações e de deveres impostos a nós? Muitas vezes nós vemos isso em igrejas, sobrecarregando de atividades, sobrecarregando de cultos. Pastor, sobrecarregar de cultos? Sobrecarregando de cultos, porque muitos cultos não têm nenhum sentido. Sobrecarregando de atividades, de coisas que não levam a uma aproximação com Cristo. As pessoas se sentem cansadas e sobrecarregadas, porque tudo é bom no início, tudo é gostoso no começo, mas depois começa a ter esse carrego, né? esta imposição. Em João 6, 35 ao 37, Jesus nos diz: eu sou o pão da vida. O que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. Todo aquele que o Pai me dá, este virá a mim, e o que vem a mim, de modo algum lançarei fora. Interessante, porque novamente nós vemos aqui a expressão vem a mim, que é a mesma expressão que está aqui. Aqui no final do versículo 29, Jesus nos promete: achareis descanso para as vossas almas. Descanso aqui significa parar de fazer algo ou pôr fim em algo. Será que Jesus está falando então de pôr fim ao nosso trabalho? Quer dizer, a partir de amanhã não precisamos trabalhar mais? Aqui, meus irmãos, Jesus está literalmente a nos ensinar como termos uma vida de paz em Cristo. De paz em Cristo. Na quarta-feira, no nosso culto de quarta-feira, onde estamos a estudar o livro de João, nós falamos sobre o que representa esta paz, esta palavra que Jesus deixa ali no livro de João, quando ele diz assim: eu vos deixo a paz. Esta palavra, que vem de uma palavra muito conhecida do hebraico, todo mundo sabe ela de cor e salteado, né? Shalom, né? Ela é muito mais do que um descanso.
ela é uma expressão de desejo de que você tenha saúde, que você tenha prosperidade, que você tenha paz. Enfim, Jesus está a dizer que esta paz só vem através dele. Os homens jamais conseguirão trazer paz, porque a paz anunciada pelos homens tem interesse. Tem interesse. Jamais se viu fazer paz. Consegue-se ali alguma coisa, alguns dias, depois lá está de volta as confusões. O que Jesus está a dizer aqui é que ele pode nos conceder essa graça, porque ele é o pão da vida. Ele é aquele que nós devemos buscar. E ele diz que todo aquele que o Pai me dá, este virá a mim. Ou seja, esse convite que ele faz, vinde a mim, também tem a intervenção do Pai. E aqui nós podemos ver mais uma promessa. Quando Jesus faz o convite, vinde a mim, além do alívio de pressões, ele também promete descanso da alma. E aí nós precisamos parar um pouco para pensar o que quer dizer esse descanso da alma. E aí nós voltamos em João 6. Ele faz ali duas colocações importantes. Jesus faz o convite, mas é o Pai quem dá a resposta. Aquele que vai a Cristo, que é o que vem a mim, jamais se perderá, ou jamais lançarei fora. Há uma promessa presente, que ele diz alívio, mas há também uma promessa futura, que é a vida eterna, porque jamais se perderá. E eu sabendo disso, então eu tenho descanso para a minha alma. E a quarta e última característica deste convite é o caminho, o endereço, né? E Jesus então diz assim no versículo 29, tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. Novamente nós vemos que quem faz o convite é o Jesus. E o endereço, o caminho para se encontrar é o próprio Jesus. Ele usa aqui uma expressão jugo. Já falei aqui algumas vezes. Jugo era uma travessa de madeira, né? Preparada, esculpida, preparada, que era colocada no dorso de pares de animais, né? Ou dois bois, geralmente. Então, aquele jugo ele tinha como intuito conduzir os animais, né? A pessoa que estava atrás arando a terra, por exemplo, ia ali conduzindo os animais naquela parelha, né? Em conjunto. O jugo pode ser também uma referência às obrigações que nós temos no dia a dia. Também é um jugo que nós temos. Nesta referência, tomar o jugo significa tornar-se conduzido. Ou seja, Jesus usa bem essa expressão, tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim. Jesus está a dizer que ele está a conduzir, está a orientar. Ele é o mestre, nós somos discípulos. Como discípulos, nós seguimos a orientação do mestre. Então, ele está a nos conduzir. E eu acho maravilhoso quando Jesus usa essa expressão de jugo, ou seja, de condução, de conduzir. Jesus diz que ele não impõe fardos pesados, mas leve. Ou seja, nosso mestre nos impõe condições que podemos satisfazer. Ele não nos dá carga maior do que podemos suportar. Por isso, aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. O fardo imposto pelo pecado é um fardo pesado que ele carregou, que ele tomou. Jesus, então, está nos dizendo que não teremos... Jesus não está dizendo que não teremos fardos, mas que será suave e leve. E ele ainda diz, aprendei de mim. E esta expressão ele diz quando ele se mostra como humilde, como aquele que obedeceu até a morte e morte de cruz. Ele está dizendo, aprendei de mim, porque eu obedeço o que o Pai mandou eu fazer. Aprendei de mim, então obedecei aquilo que a palavra manda você fazer. Será que nós temos sido obedientes à palavra?
Não somos obedientes, mas queremos um fardo suave e leve. Não somos obedientes, mas queremos descanso para a nossa alma. Não somos obedientes, mas queremos alívio para o nosso cansaço e para a nossa sobrecarga. Você não vai encontrar isso. Porque uma coisa está ligada à outra. Não há como você alcançar alguma coisa em Cristo fora de Cristo. Não há. Aprender, então, nos leva à questão de que existirá uma responsabilidade. Uma responsabilidade dirigida pelo próprio Jesus. A salvação nos leva a uma responsabilidade. Nos leva a uma vida de santificação. Nos leva a uma vida de observar a palavra. Nos leva a uma vida de contato íntimo com Cristo. Isso é salvação. A pessoa muitas vezes se julga salva, mas não quer obedecer a palavra. Se julga salva, mas tem uma vida de pecado, uma vida de corrupção. Se julga salva, mas não ouve o que a palavra ensina. Você não está salvo. Você precisa observar melhor a sua vida e buscar literalmente a salvação. É como se Jesus nos estivesse dizendo: você está cansado? Você está esgotado? Farto de tudo? Venha a mim. A partir do momento que você vai a Cristo, você precisa agora aprender dele, para que ele tire este fardo que você carrega. Siga comigo, diz Jesus, e você vai recuperar sua vida. Eu lhe mostrarei como ter descanso verdadeiro. E aqui, para encerrarmos esta breve explanação, eu gostava de deixar aqui uma reflexão no Salmo 23, que nos mostra muito bem o que é esse descanso da alma. E no Salmo 23, eu vou ler ele aqui invertido, os versículos. Ali nós lemos assim: ainda que eu ande pelo vale do sombra da morte, estou sobrecarregado, estou cansado, estou desesperado, estou andando pelo vale da sombra da morte. Nada temerei. Percebe o que o salmista está a dizer? Ele não está a dizer que ele está numa planície, ele não está a dizer que a vida dele é tudo calma, ele não está a dizer que é tudo tranquilo, ele não está a dizer que ele tem uma vida toda boa. Ele está a dizer que se ele andar pelo sombra da morte, se ele andar pelas cercadas, se ele andar por momentos em que os inimigos o cercam, se ele se ver diante de situações quase impossíveis, ele vai dizer que nada temerei. E por que é que ele não temerá? Ele diz: porque tu estás comigo. Jesus faz o convite: vinde a mim. E aí você acha que quando você vai a ele, ele vai te abandonar? Não, ele diz: e eu estarei convosco todos os dias, até a consumação do século. Jesus é o amigo leal, ele te convida e te acompanha. Mas, ainda no Salmo, ele diz: ele me faz repousar em pastos verdejantes. Me tira daquele momento, me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso. Refrigera a minha alma. Que paz é essa? Que tranquilidade é essa? Que satisfação é essa? A resposta é Jesus. Essa é a resposta. Eu não sei como é que você está na sua vida, não sei o que tem passado na sua vida, mas independente de como ela esteja, a resposta é Jesus. A resposta é Jesus. O vale da sombra da morte são as situações que a vida nos impõe, quer sejam situações de enfermidades, quer seja de tristeza e dor, mas quando estou em Cristo, quando ouço o seu convite, então agora nada temerei. Penso que como eu estava antes de Jesus, quando Jesus me salvou, quando ele me resgatou do vale da morte, quando ele me fez reviver do vale dos ossos secos,
quando eu estava morto em meus delitos e pecados, eu penso como eu ouvi o doce chamado de Cristo. Olhai para mim, vinde a mim. Ele me buscou e eu ouvi seu chamado. Eu quero dizer a você que está aqui nesta manhã, ou você que está nos ver, você já respondeu ao chamado de Jesus? Ele continua a chamar. Você já respondeu? Jesus me resgatou na cruz. Ele me atraiu para si. E na cruz ele resgatou a sua vida. Ele atrai para si. Hoje, daqui a pouco, nós vamos relembrar este chamado quando partilhamos a ceia do Senhor, relembrando o sacrifício dele por nós. Foi ali na cruz que ele pagou o preço dos nossos pecados. Foi ali na cruz que ele se deu. Foi ali na cruz que ele foi obediente até a morte, e morte de cruz. Foi ali na cruz que Jesus nos salvou. Ele já fez isso. Por você. Por todos nós. Acabamos então de ver aqui, brevemente, através desta mensagem, como Jesus pode nos dar alento e descanso no nosso dia a dia. Mas o que a palavra nos revela quanto ao nosso descanso espiritual? Revela que o pecado nos impõe um fardo pesado. E Jesus veio e nos aliviou deste fardo. Ele suportou o nosso fardo. Ele tomou sobre si os nossos fardos. Ele tomou sobre si os nossos pecados. Jesus carregou na cruz todos os nossos pecados e sofrimentos. Sua presença e perdão aliviam nossa carga. O homem e as várias religiões nos impõem cargas para alcançarmos perdão. Não. Perdão só através de Jesus. Cargas, segundo Lucas, que muitas vezes eles não conseguem carregar. Mas Jesus não nos impõe nada. Pelo contrário, ele alivia. Quando ele diz que seu jugo é leve, o que ele quer nos dizer é que seguir o Evangelho é encontrar descanso, é encontrar paz. Jesus faz o chamado. Vinde a mim. Os nossos olhos estão abertos e os nossos ouvidos estão atentos. Você que está aqui hoje, que ainda não teve esse encontro com Jesus, você está ouvindo esse chamado? O Espírito Santo tem trabalhado no seu coração, está a trabalhar no seu coração. Esse chamado, meus queridos, é irresistível. Quanto mais tempo você se mantiver longe de Cristo, mais tempo o fardo continua sobre você. Que você possa ser alcançado nesta manhã por esse doce convite. E se assim for, não vá embora sem falar com o pastor. Não vá embora. Busque o pastor no final do culto e fale com o pastor a respeito da sua decisão, a respeito desse chamado que Jesus faz. Que Deus nos abençoe. Nós vamos orar ao Senhor. Pai, nós somos gratos a Deus pela Tua palavra, Senhor, e pedimos que ela produza os frutos que o Senhor deseja nesta manhã. A Tua palavra nunca volta vazia, Senhor. Ela é o bálsamo, ela é o refrigério para aqueles que estão aflitos. Ó Senhor, em nome de Jesus, continua a operar, Senhor, no meio da Tua igreja. Continue a salvar o meio da Tua igreja, Senhor. Concede-nos, ó Pai, a alegria de vermos almas alcançadas, Senhor. Nos dê essa alegria, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus.